Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe, eu cresci sem o meu pai por perto. A minha mãe sempre fugia desse assunto e, para não deixá-la aborrecida, eu fingia não ligar. Mas isso doía lá no fundo, principalmente quando chegava o Dia dos Pais na escola e as outras crianças me perguntavam: "Você não tem pai? Cadê ele? Por que ele nunca aparece?" Olha, eram tantas perguntas que eu não sabia responder. Eu me lembro que eu só dizia: eu não tô nem aí. O que era uma tremenda mentira. Na minha cabeça, eu imaginava o meu pai de todas as formas possíveis. Não importava a cor que eu escolhesse. O pai dos meus sonhos era sempre carinhoso, amoroso, brincava comigo, me levava aos parques. E só de pensar na ideia de desfrutar bons momentos ao lado dele, o meu coração transbordava de alegria. A mamãe nem sonhava, mas eu estava sempre contando as horas, os dias, os minutos e até os segundos para encontrar o meu pai. Eu até tinha um plano para quando ficasse um pouco mais velha, sair em busca dele. Eu tinha uma convicção absoluta de que a minha mãe me escondia do meu pai porque tinha medo de que eu escolhesse morar com ele. Para mim só podia ser isso, porque não havia outra razão para tantos mistérios. Até a minha avó mudava de assunto quando eu perguntava do meu pai. Então, eu não tinha com quem contar. A gente morava com os meus avós e o meu tio Américo, que estava com seus 18 para 19 anos. E esse meu tio era o típico tio que toda garota gostaria de ter, sabe? E quando ele cresceu, passou a se esforçar ao máximo para eu não sentir falta do meu pai. E várias vezes ele até brigava com a minha mãe, querendo que ela me contasse a verdade. E dizia que uma hora ou outra eu iria saber quem realmente era o meu pai. Mas a mamãe sempre pedia para ele não se intrometer, dizendo que eu e a vida dela não éramos da conta dele. Bom, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na 4ª série e alguns dias antes do Dia dos Pais, não consegui segurar as lágrimas e chorei. O tio Américo me ouviu chorando e perguntou o que estava acontecendo. E aí eu desabei com ele. Falei que mais um ano passaria e o meu pai não iria aparecer na homenagem. E de novo as outras crianças iam me encher de perguntas querendo saber onde estava o meu pai e que estava até pensando em não ir para a escola. Mas o tio Américo me incentivou e disse que iria me ajudar e que ninguém mais iria me perturbar com aquelas perguntas, porque ele iria se vestir de super pai. E eu olhei para ele e disse que ele não tinha cara de pai. Não tinha barba, bigode, nem cabelo penteado para o lado. E que a aparência dele ainda era de um moleque. O tio Américo riu e falou que ele sabia ser exatamente igual ao super-homem. E outra, eu precisava apenas me concentrar na homenagem. O resto deixava com ele. E aquele dia foi hilário. O meu tio simplesmente arrasou. Ele desenhou um bigode e uma barba no rosto, passou um gel no cabelo
e penteou para o lado exatamente como eu tinha sugerido, que ficaria bom. E tudo o que ele fazia, perguntava se estava ficando legal. E eu respondia que sim. E para melhorar ainda mais o visual dele, pegou emprestado o paletó do vovô e vestiu, dando a impressão de ser um pai super responsável. E a minha mãe até brincou dizendo que ele parecia mais um palhaço do que um pai. Mas ele não ligou e respondeu que só estava tentando me agradar e que se eu estava feliz, ele também estava feliz. E quando chegamos na escola, o meu tio, que não era pouco amostrado, começou a dizer para todo mundo: essa fofura aqui, ó, é minha filha. Eu sou o super pai dela. E foi demais a criatividade dele, e como prova de que o talento dele era grande, todos os meus colegas quiseram tirar uma foto com o meu super pai. E essas fotos são guardadas até hoje com carinho. O meu tio Américo serviu no exército e a casa ficou menos animada sem ele, porque era ele quem trazia a alegria para nós. Mas quando o tio tinha permissão para vir para casa, a gente aprontava para a semana toda. E ele sabia me fazer feliz. A minha mãe era uma mulher linda, mas depois da decepção com o meu pai, ela não quis se envolver com mais ninguém. E a vida dela se resumia ao trabalho. Até mesmo nos feriados, ela sempre tinha um paciente para atender. Ela era fisioterapeuta. A vovó costumava dizer à minha mãe que ela precisava sair, se divertir e conhecer novas pessoas. E insistia na ideia de que só porque tinha conhecido um canalha não significava que todos fossem iguais. Mas sempre que eu surgia para tentar obter mais informações, elas mudavam de assunto e eu ficava me mordendo de raiva. Quando eu completei 15 anos, aproveitei que a minha mãe estava viajando a trabalho e me tranquei no quarto dela para tentar descobrir informações sobre o meu pai. E a minha avó ficou batendo na porta pedindo para eu abrir, ameaçando ligar para minha mãe. Mas eu nem liguei. Mexi em tudo e acabei encontrando fotos. E todas elas, na parte de trás, havia uma declaração da própria mamãe dizendo: Solange e fulano, para sempre. Finalmente agora o meu pai tinha um rosto de verdade. Aquele homem da fotografia era ele. Confesso que eu até chorei ao fazer aquela descoberta. Mas com apenas uma foto não era o bastante. E decidi não parar por ali. E busquei por algo mais concreto mesmo. E a vovó batendo na porta. Fucei em tudo o que podia, mas não encontrei mais nada além daquelas fotografias. E para não perder a pista, decidi guardá-las comigo. Deixei o quarto da minha mãe organizado e abri a porta. E me deparei com a minha avó. Ela estava irritadíssima com a minha desobediência e de bronca prometeu contar tudo para a minha mãe. E sem brigar com ela, fui para o meu quarto. Entrei, fechei a porta e fiquei olhando para o rosto do meu pai, sonhando com ele. Gente, o meu pai era lindo e eu parecia muito com ele. E conforme prometido, assim que a minha mãe entrou pela porta, imagina, a minha avó abriu o bico
e eu ouvi o meu nome sendo gritado por toda a casa. Ela estava furiosa. E como eu não fui até lá, a mamãe entrou no meu quarto parecendo uma leoa feroz e perguntou o porquê que eu estava mexendo nas coisas dela. Qual era o motivo para tal invasão? Eu também, me achando a dona da razão, respondi que estava procurando por informações referentes ao meu pai, o que não foi bem aceito por ela. E a minha mãe disse que eu estava procurando por coisas que não valiam a pena. E foi aí quando eu gritei: coisas que não valem a pena? Se não valesse, você não teria fotos do meu pai. E mostrei as fotografias. A dona Solange, a minha mãe, perdeu a cabeça e veio para cima de mim, como se eu tivesse roubado algo que pertencia só a ela. E foi preciso meu tio América dar o seu grito de soldado para minha mãe parar. Se não fosse por ele, acho que teria apanhado feio. O tio Américo disse que a minha mãe estava agindo como uma menina da minha idade e que já era hora de acabar com aquele mistério bobo. Ele ameaçou contar quem era o meu pai se ela não o fizesse, porque aquilo já estava chato demais. E a minha mãe tentou repreender o irmão, mas ele não era mais o garoto que ela mandava calar a boca e pronto. O tio Américo agora era um homem feito e sabia se impor. Até mesmo a vovó, depois que ele serviu no exército e resolveu seguir carreira, o respeitava. Bom, os meus avós concordaram pela primeira vez com o meu tio e disseram que uma hora ou outra eu iria descobrir a verdade. Então, que fosse logo. Mamãe falou que iria conversar comigo depois, porque naquele momento ela não teria condições de tocar naquele assunto ainda, e que para ela era muito dolorido. Mamãe pediu as fotografias de volta, mas eu insisti que só as devolveria depois da nossa conversa. E ela concordou sem brigar. E a mamãe levou uns bons 15 dias para conversar comigo. E quando finalmente tivemos essa conversa, ela me contou que o meu pai era um homem que já tinha uma família. No início do relacionamento deles, ele mentiu dizendo que era solteiro, mas quando ela engravidou, ele afirmou que não poderia assumir, porque não queria magoar a sua esposa e filhos. Além disso, ele pediu para ela fazer um aborto. Na minha cabeça, eu achava que a minha mãe estava mentindo para que eu tivesse raiva do meu pai. Então, eu não acreditei em absolutamente nada do que ela estava me contando. E quando ela terminou de falar sobre os absurdos que ele disse a ela, eu respondi que mesmo assim eu gostaria de conhecê-lo. E a minha mãe me xingou, disse que eu iria me dar mal indo atrás daquele homem que não valia nem o prato que comia. Mas eu não quis nem saber. Eu queria ter a minha própria experiência com ele. Poxa! Enquanto ela não me disse quem ele era, o que ele fazia e onde morava, eu não sosseguei. E assim que consegui todas as informações, saí em busca do meu pai. Olha, foi difícil conseguir o contato com ele. Os números de telefones que a minha mãe passou não existiam mais. E por isso o meu tio Américo entrou em ação. E através de um amigo policial conseguiu encontrar o meu pai. Eu não sabia como agir, como falar com ele. E por isso
a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a casa dele e pedir para falar com o fulano. E quando ele atendeu o telefone, eu fui obrigada a desligar, porque eu não sabia o que dizer. E foi preciso muita insistência da minha parte para me encontrar com o papai. Quando ele atendeu o telefone, eu fui direto e disse: Olá, eu sou a filha da Solange, a terapeuta. Você a conhece? O homem ficou mudo e desligou o telefone na minha cara. E eu achei o cúmulo o comportamento dele. E por isso, liguei mais uma, mais duas e na terceira vez, ele atendeu e respondeu que não conhecia nenhuma Solange e que, por favor, eu não insistisse. Quando eu comentei com a mamãe sobre o que ele tinha dito, ela apenas respondeu: Isso é só o começo. E eu achei a mamãe desagradável. Papai fugiu de mim como o diabo foge da cruz. Quando eu descobri que ele gostava de jogar futebol com os amigos em um determinado clube, eu fui até lá. No entanto, eu não pude entrar porque eu não era sócia e também não tinha dinheiro para pagar a entrada. Então, eu fiquei esperando por ele na saída. E quando eu vi o carro dele se aproximando, sem pensar duas vezes, eu me joguei na frente. E ele desceu do carro para saber se eu estava bem, se estava tudo bem comigo. E quando eu disse que eu era a filha da Solange, ele não gostou. E respondeu que não iria perder o tempo dele com uma menina inconveniente. E o bonito já estava entrando no carro para ir embora. Mas eu entrei também. Ele me mandou sair, dizendo que se eu não saísse por bem, seria na força mesmo. No entanto, eu não saí e permaneci sentada no banco do passageiro. E ficamos nós dois, em silêncio. Até que ele não aguentou e perguntou o que eu queria dele. E eu respondi que apenas queria o amor de um pai. E foi aí que ele riu, dizendo que aquilo era uma mentira cabeluda e que nem os filhos dele queriam apenas o amor de um pai, e mandou eu falar logo qual era a minha verdadeira intenção. Ele foi bastante rude ao dizer que não assumiria ninguém e deixou claro que não tinha a menor intenção de me levar para conhecer a sua família. E afirmou que a minha mãe sabia muito bem que ele não queria filhos e que, como ela escolheu continuar com a gravidez, ele sentia muito, mas infelizmente eu não iria entrar para a vida dele. E o pai dos meus sonhos estava se transformando em um pesadelo. O homem mandou eu sair do carro e pediu para eu nunca mais procurar por ele. E que se eu quisesse dinheiro, que fosse na justiça brigar, porque o dinheiro dele era apenas para os filhos e não para uma transa rápida. Eu dei 2 tapas na minha cara para parar de ser idiota e desci do carro dele com uma vontade enorme de vomitar. O homem ligou o carro e, sem se importar comigo, foi embora, me deixando naquela rua quase deserta. Olha, sinceramente, naquele momento, eu desejei nunca ter ido atrás dele. E até cheguei a pensar que seria melhor eu ter sido filha de uma chocadeira. E voltei para casa arrasada. E contei para a mamãe o que havia acontecido. E ela pediu perdão por não ter escolhido um homem decente para ser o meu pai. E me lembrou que na testa dos homens
não está escrito quem presta e quem não presta. A minha mãe me abraçou e disse que eu iria superar aquilo. E em seguida perguntou o que eu gostaria de fazer. E eu respondi que naquele momento só queria os braços dela. E depois disso desencanei com a ideia de ter um pai. Além do mais, eu tinha um tio e um avô que faziam de tudo para me ver feliz e realmente gostavam de mim. Terminei os meus estudos e me formei em jornalismo. Comecei a trabalhar em uma editora e foi lá que eu conheci o meu marido. No início desenvolvemos uma amizade gostosa que aos poucos foi se transformando em amor. E quando percebemos, estávamos prontos para subir ao altar juntos. E sabe quem me levou ao altar? Ele mesmo, o meu tio, vestido novamente de super pai, mas dessa vez sem a barba e o bigode desenhado. Me casei com o Ricardo e tivemos 2 meninas, Glenda e Rebeca. E a minha caçula foi a dama de honra do casamento do meu tio. O tio Américo se casou, mas eles não conseguiam ter filhos porque a esposa dele não podia. Mas isso não foi um problema para eles, porque os dois decidiram adotar um menino, o Tiaguinho. E acredite se quiser que ele é a cara do meu tio. Os dois são muito parecidos. Meus avós faleceram devido a vários problemas de saúde. E foi um período difícil para todos nós lidarmos com essas perdas. A minha mãe sofreu muito, porque ela era apegada à vovó. Mas a vida precisou seguir, e quando ninguém mais esperava, a mamãe surpreendeu ao aparecer com um novo namorado, o Luiz. E esse moço fez muito bem a ela. Eu nunca mais procurei pelo meu pai e nem sei que fim ele levou.